O Senhor é muito bom. Uma afirmação que estamos sempre repetindo, porque tanto diz respeito a quem de fato Ele é, como também é uma verdade acerca de quem Deus é que conforta o nosso coração. E a bondade de Deus se manifesta em tudo. Tudo que Ele faz manifesta a bondade de Deus. Porque até mesmo o juízo de Deus manifesta a bondade dele para com aqueles que sofrem nas mãos dos ímpios. Tudo que Deus faz é bom. E você deveria estar atento a isso. Porque a bondade de Deus também se manifesta no fato de Deus estar sempre nos conduzindo ao arrependimento, nos conduzindo a uma nova vida, nos conduzindo a andar com Ele. Olha quanto tempo a criação tem. No mínimo, considerando aqueles que defendem a ideia de uma terra bastante jovem, a terra, no mínimo, teria 6.000 anos. No mínimo. Fazendo aqueles cálculos que se faz pelas genealogias bíblicas. Mas independente da idade que ela tenha, o tempo mostra que a bondade de Deus é muito grande. Porque Deus vai dando a oportunidade à humanidade de se arrepender. E uma geração após outra geração, Ele vai falando. E cada geração, Deus fala, chamando uma nova vida, ao arrependimento, à mudança. Porque ainda que a criação seja passageira, sim, esses 6 ou mais mil anos vão terminar com a vinda do Senhor Jesus. Mas a eternidade é eternidade, não tem fim. Portanto, Deus é muito bom em estar sempre insistindo com a humanidade, insistindo com você. A questão é se você está atento a isso. Você está atento ao fato de Deus estar sempre falando para você e dizendo assim: mude, não vai por ali, não faz desse jeito, não é legal assim, está errado. Isso não é bom, isso é ruim, isso não é agradável, isso é mal. E Deus vai mostrando para você o caminho que você deve trilhar, como um pai faz com seus filhos. Todos os pais aqui presentes sabem que a paternidade é uma manifestação de amor. Quando ela se apresenta como disciplina, como ensino, vá por aqui, não vá por ali. Faça isso, não faça aquilo. E Deus tem nos tratado assim sempre. Nós estamos no livro de Ezequiel, que é uma manifestação dessa longa misericórdia e grande bondade de Deus. Porque ainda que Ezequiel esteja no cativeiro, porque ele foi deportado e, como Daniel, passou a morar em cidades do Império Babilônico, ele que foi da segunda deportação, ou seja, primeiro foi o grupo de Daniel, e lá Deus vai falar por meio dele, e vai usar ele e outros para manifestar a glória do Senhor. Depois veio um grupo em que Ezequiel estava inserido, e esse grupo também vai ouvir Deus falar. E todos esses dois grupos antecedem a grande queda de Jerusalém, o cativeiro babilônico final, que é aquele momento mais drástico, quando realmente a Babilônia vem para destruir a cidade. Isso mostra que Deus, ainda que já estivesse irado com o seu povo por causa dos seus pecados e a falta de arrependimento, mesmo assim ainda vai dando chance. Manda um grupo, avisa, olha, tá vendo? Já foi um grupo, e fala, e avisa. Aí manda outro grupo. Esse outro grupo também é uma manifestação de advertência. Estão vendo? Já mandei 2 grupos, mas ainda tem algo pior por vir. E Deus vai falando, até que chega o tempo certo.
Ezequiel está profetizando mais ou menos 6 anos antes da queda mesmo de Jerusalém. E não me refiro, é claro, à queda do ano 70 depois de Cristo, quando Roma queimou Jerusalém e a partir de então nunca mais foi a mesma. É o cativeiro babilônico. Esse livro é uma manifestação da bondade de Deus. Você percebe? Você percebe como Deus é bom com você? Sempre chamando você, dizendo assim, eu tenho um caminho melhor para você. Todavia, talvez você diga assim, mas pastor, esse livro é tão antigo. E ele conta pecados muito particulares, pecados de Israel. Nós lemos já o capítulo 5 e o capítulo 6 hoje, que vamos fazer exposição, ainda que vamos utilizar de um outro texto também, para que ele se torne aplicativo para nós. E nesse texto, vamos então para o capítulo 5, alguns versículos apenas. Versículo a partir do 5. Ezequiel 5, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Senhor Deus amado, fala conosco por meio da tua palavra, porque o teu Espírito Santo é quem faz ecoar a tua voz de tal modo que seja eficaz ao coração do pecador. Glorifica teu nome, usando, ó Deus, teu pequeno servo, para que, por tua misericórdia e graça, possa o teu povo ser edificado, os pecadores serem convertidos e o teu nome engrandecido, Senhor, no meio de tua igreja. Que o Senhor receba a nossa oração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu havia falado, ele está condenando um povo, uma geração. E você dirá, bom, então não tem nada a ver comigo. Deus está falando para um povo rebelde que aderiu os ídolos das nações, aderiu os pecados das nações. E Deus ainda diz, ainda ficou pior. Porque as nações têm os seus deuses e não costumavam trocar de deuses. Eles continuavam com os mesmos deuses durante gerações. Mas Israel entrou num sincretismo religioso absurdo. Ele adorava a Deus, adorava outros deuses, e daqui a pouco trazia mais um Deus, e cada monte tinha um alto, onde deuses estranhos eram adorados. Uma nação que não tinha nem sequer um Deus fixo, uma perseverança em algo que quisesse fazer. Estava sempre mudando. E Deus disse, vocês ficaram piores do que as nações. E eu, o Criador, sou o vosso Deus. Então ele chama o povo de povo rebelde. Mas Deus não está falando apenas para aquela geração, porque a sua palavra foi dada para todas as gerações. Então você não deve se preocupar, já passou, não tem nada a ver comigo. E por isso que eu preciso ler um outro texto, a partir do qual nós vamos tratar aquilo que Deus quer falar para você. Para que você possa, de fato, ser edificado por esta palavra tão antiga, mas sempre tão nova. 1 Coríntios, capítulo 10, ele pega o texto de
do Antigo Testamento, não só Ezequiel, mas o texto do Antigo Testamento como um todo, e lança para o lado da igreja. Diz assim: esse texto é para você, igreja. Mesmo que esse texto tenha sido concluído, pensando em Malaquias como o último profeta, aproximadamente 400 anos antes dos dias de Jesus, esse texto é para você. Então Paulo diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, se referindo ao Antigo Testamento, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, se referindo ao povo que saiu do Egito, àquela caravana do Êxodo em direção à terra prometida. Todos eles testemunharam a manifestação gloriosa de Deus, aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, o mar que se abriu e eles passaram por dentro. Todos eles viram o poder de Deus, viram a graça de Deus salvando das mãos dos tiranos que oprimiam os egípcios, que oprimiam Israel. Todos viveram isso, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles andaram no deserto e viram como Deus sustentou o povo milagrosamente e deu a sua palavra. Todos experimentaram. Assim como você, provavelmente, estando no meio da igreja visível, tem experimentado a manifestação da bondade de Deus. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Fazendo aqui uma analogia com a rocha que Moisés bateu, uma referência à rocha que Moisés falou e depois bateu, de onde saiu água. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Observe que agora Paulo pega todo o texto do Antigo Testamento, ao qual ele está se referindo, e joga para a igreja e diz assim: vocês acham que Deus revelou para nós por acaso? Você acha que tudo aquilo foi registrado, revelado a nós, selecionado para que fosse palavra de Deus por acaso? Não. Tudo isso foi revelado para falar para você, que está vivendo um tempo futuro em relação a eles. Tudo isso foi revelado para Deus falar ao seu coração. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele pega o Antigo Testamento e diz assim: não foi por acaso que Deus revelou tudo isso. Ele quer falar algo para você. E observe que o fato de Deus estar sempre falando nos lembra exatamente o que está acontecendo com Ezequiel. 6 anos antes de destruir Jerusalém, Deus estava avisando: olha, eu não suporto mais os seus pecados. Vocês têm que mudar. Deus está avisando porque Deus é bondoso e sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem.
Deus está avisando porque Ele é gracioso e sempre está pronto a acolher os que se prostram humildemente diante dEle. Isso fala profundamente ao nosso coração. Há esperança para você. Basta se achegar a Ele, basta se lançar sobre Ele, basta se entregar a Ele, porque Ele é tão bom que está sempre disposto a acolher os pecadores arrependidos. E é por isso que Ele ensina, é por isso que Ele fala, é por isso que Ele está sempre dizendo para os homens: arrependei-vos. Mas não é para os homens lá fora. É interessante que a impressão que eu tenho é que as pessoas pensam que toda a palavra foi escrita para lá. Não, olha, agora eu sou cristão, então tudo isso aqui eu vou pregar lá para fora, porque eles é que são os pecadores, nós não somos mais. Mas isso não é verdade. A escritura toda a escritura foi escrita para a igreja, não para fora. Ainda que ela seja pregada porque ela é o poder de Deus para a salvação, ela foi escrita para a igreja. E, em geral, os pecados também. Os pecados eram se referindo à própria igreja, e não o mundo lá fora. E por isso, veja que até na ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, a palavra do Senhor é a seguinte, é só virar a página, pelo menos na minha versão. 1 Coríntios 11, versículo 28, diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E assim ele fala. O ponto aqui é, a ceia do Senhor exige que o cristão se examine. Mas por quê? Porque o propósito de Deus é a santificação. Então Deus está dizendo ao seu povo: viva para a minha glória, porque caso contrário, eu terei que julgar você e então aplicar a disciplina necessária para que você esteja vivendo de forma agradável a mim. Mas se você estivesse fazendo isso consigo mesmo, não precisaria que o Senhor estivesse agindo de uma forma disciplinar, porque você já estava atento, você já estava cuidando. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquilo, eu preciso fazer diferente, eu preciso agir assim, eu preciso agir assado. Ou seja, Deus está sempre falando, mas você precisa estar sempre ouvindo. Você precisa estar sempre ouvindo. Então a minha pergunta, diante do texto de Ezequiel, para aplicar a sua vida, é: o que Deus tem falado para você? Você está atento? Você já se perguntou em algum momento o que Deus quer que eu mude? Se Israel, nos tempos de Ezequiel, estivesse atento à voz do Senhor, teria pensado: eu preciso mudar. Deus está falando para nós já há alguns anos, séculos, há muito tempo Deus está falando para nós. E nós não demos atenção. E olha, se cumpriu já primeiro momento. Deus levou ao cativeiro um grupo, agora levou outro grupo. Espera aí, vamos parar tudo. Vamos parar com tudo isso, com toda essa parafernália que nós estamos vivendo, fingindo que somos o povo de Deus. E vamos abandonar os ídolos, vamos jogar tudo fora, vamos lançar fora toda essa idolatria, todo esse paganismo, toda essa injustiça, desonestidade, toda essa mentira, toda essa parafernália que Israel tinha construído, vivendo como uma nação que Deus diz é pior do que as outras. Se tivesse em algum momento feito aquilo que a ceia do Senhor nos convida a fazer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então eles não teriam sido destruídos. Quando Deus mandou Jonas a Nínive, a palavra foi muito objetiva: daqui a 40 dias vocês serão destruídos. Daqui a 40 dias vocês serão destruídos. Já imaginou uma palavra de Deus para essa geração dessa forma? Provavelmente as pessoas diriam:
coisas as mais absurdas, reclamariam, mimimi, que sempre temos nessa geração politicamente correta. As pessoas não ouvem mais a voz do Senhor. A palavra de Jonas foi: daqui a 40 dias vocês serão destruídos. Porque, óbvio, os pecados de Nínive já haviam chegado a um limite. Chegou ao limite. Mas o que foi que Nínive fez? Nínive inteiro se vestiu de pano de saco e cinza, se humilhou, se prostrou, chorou, declarou jejum nacional. Todo mundo estava prostrado diante do Senhor, o Deus de Jonas, pedindo misericórdia, porque o Deus de Jonas havia declarado o seu juízo contra a nação. E eles creram no Deus de Jonas. Eles creram na palavra do profeta enviado pelo Senhor. Eles só tinham 40 dias. Israel tem muito mais de 40 dias. Muito mais de 40 dias. Aqui em Ezequiel, como nós falamos, eles têm aproximadamente 6 anos para se arrepender. 6 anos para se arrepender. Não foi suficiente. Por que não foi suficiente? Por causa da dureza de coração. Você já pensou quantos anos Deus está dando a você a chance de mudar? E tem falado: muda, mulher. Para de ser assim. Muda, homem. Para de ser assim. Muda, pai. Muda, filho. Muda, povo. Há quanto tempo Deus está falando para essa nação? Há quanto tempo Deus está falando para este povo que vive dentro da nação e se chama pelo nome de Deus? Os cristãos brasileiros, há quanto tempo? Ou você acha que Deus só falou para Israel? Ou você acha que Deus só julgou Nínive? Deus julga todas as nações e todas estarão diante do Senhor no dia do juízo final. E as nações recebem, durante a história, também os juízos do Senhor, como Sodoma e Gomorra, que caiu porque não dava mais para suportar os seus pecados, servindo de exemplo para nós, de que o Senhor julgará todas as nações e dará a elas segundo o seu proceder. Então, há uma pergunta fundamental que Ezequiel nos leva a fazer. O que Deus quer que você mude? Você já pensou isso em algum momento? Ou você só julga os outros? Ou você só fala mal dos outros? Ou você acha que os outros aqui não valem nada, mas você não tem nenhum defeito? Cada um agora pensará em si mesmo. Eu em mim, você em você. O que Deus quer que cada um de nós mude. Pense acerca da sua vida. O que Deus quer que você mude. E aí você pode perguntar: mas eu não sei, pastor. Sabe. Você sabe porque você conhece suas atitudes. E quando a Escritura fala, ela confronta você. Talvez você não saiba que tem uma espinha bem grande na sua testa. Aí você vai ao espelho, quando acorda, porque precisa ir ao banheiro, distraído, sem nenhuma noção daquela espinha, mas você olha para o espelho. Quando você olha para o espelho, você vê aquela espinha bem grande na sua testa. Você não tinha noção da realidade porque você não tinha ninguém para confrontar você. Você não tinha ninguém para mostrar a sua face, mostrar quem é você. A Escritura é como um espelho. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos colocados diante de um espelho. E esse espelho acusa nossos defeitos, acusa nossas falhas, acusa os nossos pecados. Então você tem sim sido avisado, ano após ano, de sua miséria. Quantas vezes você já leu a Escritura? Quantas vezes você já ouviu a Escritura? Quantas? E nós podemos citar alguns exemplos, se você não tiver uma certeza sobre o que Deus tem falado. Alguns exemplos apenas.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí, mas o que foi que houve, Paulo? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Relacionamentos cheios de ciúmes, contendas, inveja, implicância, maldade, grupinhos feitos para satisfazer o ego arrogante, pecador de cada um. Você não percebe que Deus está falando para você? Você não consegue ouvir Deus dizendo assim: muda, para, porque tu acha que Deus vai suportar para sempre? Tem um limite. E Deus está avisando, como fez com Israel, por meio de Jeremias, por meio de Ezequiel. Deus tem falado um dia, um ano após o outro, dando a oportunidade para mudança. E não tem sido diferente com você. Ouça, olha para o espelho e vê o que precisa ser cuidado. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, um outro exemplo, dentre tantos que há na Escritura. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse é outro exemplo. Ele não esgota. É Deus dizendo para o seu povo: muda. Observe, fazei, pois, morrer a vossa natureza. Ou seja, mude, abandone, deixe isso. Isso é uma advertência que vem se repetindo após os anos. Para quê? Para que você mude, para que você siga um novo caminho. Esse é o propósito de Deus, que em Ezequiel deixou bem claro para nós: Ele não tem prazer na destruição, na condenação do pecador. Nós lemos em outro momento, em Ezequiel 3:18, Deus dizendo para o profeta: você precisa avisar quando o perverso pecar, para lhe salvar a vida. Deus está advertindo a geração, não porque Ele quer destruí-la, muito pelo contrário. Ninguém que deseje destruir o outro avisará do mal, do perigo, apenas deixará acontecer, porque sabe que dará em algo mal. Mas aquele que é bom, aquele que quer salvar o pecador, sempre está avisando, sempre está alertando, manifestando sua bondade, sua misericórdia e sua compaixão para com cada pecador. E Deus tem falado. E Deus tem falado. Um pouquinho mais adiante, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Observem, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E então, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai,
converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele não está falando para o mundo. Isso é fantástico. A carta de Tiago foi escrita para cristãos. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Cristãos espalhados pelo mundo. Meus irmãos. E assim ele continua. Essa pergunta ela é fundamental para você. O que Deus quer que eu mude? Às vezes eu tenho a impressão que pessoas não fazem essas perguntas. Ouve a palavra, volta para casa, talvez pensando assim, isso foi para alguém. Ler a Bíblia e parece que a única coisa que pensa é que o mundo é mau, mas não consegue olhar para si mesmo e ver seus próprios pecados. Não consegue observar que Deus está falando para você. 1 Pedro 2, mais um exemplo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ele está dizendo, abandone isso, deixem disso. Eu citei alguns exemplos, podemos citar inúmeros exemplos. Inúmeros. A Escritura inteira possui exemplos de Deus falando para o seu povo, mude. Mude. Nós tivemos uma reunião da SAF e cada mulher disse um pecado. É claro que não era apenas um pecado, mas um dos pecados que vinham logo à mente assim, e que sabia que precisava mudar. E cada uma disse alguma coisa. Talvez alguém tenha dito algo acertado, como sendo o pecado que mais se sobressai. Talvez outros tenham tentado mascarar que o seu pecado, na verdade, é pior. E aí citou algum pecadinho qualquer. Não sei. Mas só o fato de você reconhecer algum pecado, seja ele aparentemente simples ou não, mostra a consciência, você sabe. Você sabe que você é pecador e você sabe seus pecados. Porque Deus tem falado, colocado espelho diante dos seus olhos, você sabe. Então, você precisa se colocar diante do Senhor com um coração sincero. Porque a exortação que a ceia nos dá, quando Paulo diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, veja o que precisa mudar em você, reconheça, porque a ceia comunica a morte do Senhor Jesus pelos pecadores, com o propósito de justificá-los e dando início ao processo de santificação, de trabalhar de Deus na sua vida. E você acha que Deus não está trabalhando na sua vida? Se eu perguntasse, pedindo resposta a cada um, por favor, quem realmente de todo o seu coração acredita que vai para o céu, ou quer ir para o céu, quer um novo céu, nova terra, quer a vida eterna, quem quer isso? Cada qual pudesse responder com sinceridade. Provavelmente, muitos, quase todos, não sei se todos, diriam, eu quero. Então, bem-vindo à jornada de santificação. Porque todo aquele que realmente vai para o céu, ou todo aquele que realmente vai herdar a vida eterna, ou todo aquele que realmente vai estar no novo céu e nova terra, todo este passa pelo processo de santificação. E é por isso que nós passamos por lutas e tribulações em nossas vidas. Você acha que não é que é por acaso? Você acha que você é afligido por acaso? Você não é afligido por acaso, você é afligido porque a aflição é um instrumento para Deus quebrantar o teu coração. Jó era um homem muito íntegro, mas não era um homem perfeito. Jó tinha um pecado seríssimo, que Jesus, nos dias dele, conta para nós que estava presente nos fariseus. Eles eram justos aos seus próprios olhos. Aquela parábola do fariseu e o publicano orando, ele diz assim, o publicano foi para casa justificado, mas o outro já era justo aos seus próprios olhos. Portanto,
ele não recebeu de Deus misericórdia. E Jó, que era um homem íntegro, tinha um pecado que não havia percebido ainda. Jó tinha um pecado seríssimo. Ele se achava justo aos seus próprios olhos. Era um homem que parece que não pecava. E de fato era um homem bom, ninguém está dizendo que não. E Deus mesmo disse, está vendo Jó? Um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Isso era verdade. Deus testemunha sobre Jó. Mas não era perfeito. Por ser um homem que tinha aprendido e crescido na justiça, aquela justiça virou contra ele. Vocês lembram que Eclesiastes, em algum momento, diz assim: não seja demasiadamente justo. Eu passei muito tempo para entender esse texto. Mas como é que Deus pode dizer para nós, não seja demasiadamente justo? Porque senão destruirias a si mesmo. Por muito tempo eu fiquei sem entender o sentido desse texto. Até que então eu me deparei com Jó e compreendi o que Deus queria dizer. É exatamente isso. Jó estava se destruindo porque ele era demasiadamente justo. O que significa? Ser bom é ruim? Não. É o ser justo aos seus próprios olhos. Esse é o problema. Ser justo aos olhos de Deus não é problema, é bênção. Mas quando você se acha justo, quando você se acha bom, quando você acha que não tem defeito, ou age como se não tivesse, porque as pessoas podem até dizer, não, eu sei que eu sou pecador, mas quando você vai corrigir, você não disse que era pecador e não aceita ninguém corrigir você? Ninguém pode falar nada. Olha, você fez isso aqui de errado. Eu não. E ninguém corrige. Uma pessoa que só corrige a si mesma, ninguém mais corrige, ela é justa aos seus próprios olhos. E Jó estava desse jeito. Jó se considerava justo demais. Quando tentaram corrigi-lo, ele só se defendeu. E não tem muita gente que é assim? Que só se defende? O problema é do pastor que é machista. O problema é do pastor que prega duro demais. Cara, tu não erra não? Mulher, tu não erra não? Tem certeza que não é Deus falando para você? Será que Deus não está tocando na sua ferida e você está se esquivando o tempo inteiro, querendo colocar a culpa no pastor que está pregando o que você não gostaria de ouvir? Ser justo demais destrói o homem, porque a autojustificação, se justificar, o torna alguém não aceito por Deus. Se você já é justo, então você não precisa de mim. Se você se acha bom demais, você não precisa de Deus. Eram os fariseus. Os fariseus eram religiosos, cumpriam todos os ritos. Jesus chegou a dizer, façam o que eles dizem, só não façam o que eles fazem, porque eram hipócritas. Eles eram homens religiosos e tentavam cumprir. Paulo disse, eu era irrepreensível. Na minha religião, no meu grupo, que ele era fariseu, ele era irrepreensível. Então tinha homens irrepreensíveis. E tentou matar cristãos, ou concordou com a morte deles. Tão cego que ele estava. O que Deus quer mudar na sua vida? É isso que você tem que perguntar. Deus, o Senhor tem falado todos os domingos. O Senhor tem falado toda vez que eu leio a Bíblia. Mas será que você está escutando? Ou você só se justifica? Deus tem dito a você tudo o que você precisa ouvir. Mas você está ouvindo? Israel passou séculos ouvindo a palavra de Deus. E Deus dizendo, muda Israel, muda Israel. E nos últimos anos antes do cativeiro da Babilônia, a destruição de Jerusalém, Deus ainda continuou advertindo por profeta Jeremias, pelo profeta Ezequiel. E eles não ouviram. E eu receio que muitas pessoas façam a mesma coisa em nossos dias. Deus está falando e advertindo, vai chegar o momento. A paciência de Deus também tem limite. Só que não é o que nós queremos. O que Deus quer mudar na sua vida? Você está consciente? Quando Deus tem falado, você tem olhado como que para um espelho e visto sua miséria, seus pecados. Eu preciso parar
de pecar contra o Senhor, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo, eu preciso falar desse jeito, preciso parar, preciso ser um bom marido, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso parar de ser arrogante, orgulhoso, eu preciso parar de ser maledicente, eu preciso parar de ser imoral, eu preciso parar de ser preguiçoso, eu preciso parar de tratar a obra do Senhor com tanto desprezo, eu preciso parar de fazer mal às pessoas, eu preciso parar de ser fofoqueira, eu preciso parar de ser mentiroso, mentirosa, hipócrita, fingido, invejoso. Tem tanto pecado. A questão é que se você estar atento a isso, porque Paulo diz que tudo que foi escrito para você, foi escrito para nós, foi escrito para a nossa geração, não foi escrito para os homens do passado, foi escrito para nós. Todas as gerações foram abençoadas com uma palavra escrita para elas. Cada geração sendo abençoada com a palavra de Deus dizendo: vocês precisam mudar. No momento em que você reconhece, Deus está falando, acontece algo maravilhoso que nós vemos nos Tessalonicenses. Uma igreja que Deus falou bem dela. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, o apóstolo Paulo pregou, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica, pregou a palavra do Senhor, anunciou o evangelho. Palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens. Eles creram na palavra pregada. E sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Os Tessalonicenses creram. Eles ouviram a palavra do apóstolo Paulo como palavra de Deus e não como palavra de um homem qualquer. Eles creram. O Espírito falou ao coração deles e aplicou ao coração deles. E a conversão deles foi tão grande, tão magnífica, que no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, versículo 2, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Olha os frutos da palavra, da operosidade da vossa fé, uma fé com obras, da abnegação do vosso amor, um amor sacrificial, um amor de Cristo, e da firmeza da vossa esperança, uma esperança inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então, um pouquinho mais à frente, no versículo de número 8 e 9, ele diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, ou seja, os testemunhas, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Deus está falando. Eu só não sei se você está ouvindo. Deus tem falado por anos a você, sobre tudo que você precisa mudar, você homem, tudo que você precisa mudar, você mulher. Tudo que você precisa mudar em todos os seus papéis, em todas as suas relações sociais. O que você precisa mudar dentro da igreja local, dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua relação mais ampla na sociedade, lá fora. Tudo que você precisa mudar dentro de casa e na rua, Deus tem falado. Deus tem mostrado para você que o seu caminho é mau.
Por mais que você não dê o devido valor, seriedade para esse caminho. Mas Deus tem falado. E toda vez que Deus fala, você deveria ouvir como Israel, sendo avisado um ano após o outro. Minha gente, abandone o pecado. Parem com isso. Porque eu vou castigar vocês. Eu não estou brincando. Israel não acreditou. Quando Jeremias avisou, anos antes do cativeiro, primeiro a deportação, e obviamente antes também da destruição de Jerusalém, o povo ridicularizou, o povo ignorou, o povo desprezou, o povo não acreditou. Inclusive disse que Jeremias era um inimigo do povo, porque estava plantando medo no coração das pessoas ao dizer: vocês vão ser entregues por Deus nas mãos dos babilônios. Xingaram Jeremias de tudo que era coisa. O pobre foi parar num poço, o pobre apanhou e passou por todo tipo de mazela, foi preso, maltratado, tiraram comida, fizeram de tudo. Porque para eles o mal era Jeremias, porque não conseguiam ver o mal em si mesmo. Até que se cumpriu a palavra do Senhor. E a Babilônia veio, cercou Jerusalém e levou o primeiro grupo embora. Jeremias continuou avisando: isso não é o fim, ainda tem mais. E aí, alguns anos mais passam, eles não dão ouvidos. Veio de novo o rei da Babilônia, usado por Deus, não foi pelo diabo, por Deus. O diabo é um instrumento nas mãos de Deus quando Deus quer castigar a alguém, uma nação, um povo. Deus tinha um propósito: purificar o seu povo, porque pelas palavras não estava sendo suficiente. Deus falava e o povo ignorava. Então tem um ditado popular que diz assim: se não vai por bem, vai por mal. E outra vez Jeremias avisa, continua. Vem de novo Babilônia e leva outro grupo. Outro grupo. Jeremias continua pregando. Só que agora não tem só Jeremias pregando, tem Daniel, Ezequiel e Jeremias, 3 avisando a Israel. 3 dizendo a mesma coisa: povo meu, abandone o pecado, se converta ao Senhor e Ele restaurará vocês. Mas não tem jeito. Não queira isso para você. Não queira. Escute Deus falando. Ele tem falado por anos a você. Ele tem avisado há anos a você. Antes do mal acontecer, Deus está avisando para que você não sofra os danos daquilo que Deus tem como juízo aos pecadores. Se você ouvir, você verá que a graça de Deus resplandece. Porque Ele é tão bondoso e como um pai sempre está pronto a acolher seus filhos que chegam arrependidos aos seus pés. E Ele então abraçará você como aquele homem da parábola recebe o filho pródigo, abraça-o, beija-o, recebe em sua casa, lhe dá o anel da família e então sustenta e ainda provê festa de alegria. Porque assim é Deus, gracioso, terno em misericórdias e sempre bom. Então, Deus abençoará a sua vida. Porque tudo que Deus quer é que você realmente se volte para Ele. Tudo que Deus quer é só isso. Então escuta. Deus tem falado ao seu coração. Agora você precisa ouvir. Olha para si mesmo. Examina a sua vida. E então se lança diante do Senhor. Deus, eu realmente preciso mudar. Eu preciso abandonar o meu orgulho, minha vaidade, minha presunção, minha maldade, meus pecados, minha imoralidade. Eu preciso abandonar. Eu preciso andar com o Senhor. E então, na dependência do poder do Espírito e da palavra, você pede a Deus ajuda. Ó Deus, agora eu reconheço meus pecados. Agora eu reconheço que eu sou pecador. Agora eu reconheço que o mal estava em mim.
Eu sempre achava que o mal estava no outro, o mal estava na esposa, o mal estava no esposo, o mal estava no pastor, o mal estava na menina da SAF, o mal estava no homem da UPH, o mal estava no meu chefe, o mal estava no meu pai, o mal estava no meu filho. Sempre alguém se tornava um bode expiatório, porque você não queria reconhecer que o mal estava em você. E acusa todo mundo para justificar sua miséria, seus pecados, mas o mal está em você, é para você que Deus está falando, e tudo que você precisava era reconhecer: eu sou o pecador, o mal está em mim, eu preciso mudar, e então começar a clamar por auxílio. Ó Deus, Tu que és poderoso e que conhece o meu mais íntimo, o Senhor que sabe o que eu preciso mudar e que tocou na minha ferida com precisão de um bisturi médico. Não só me diz o que eu preciso mudar, agora me ajude a mudar. Agora me dê graça, me dê força, me dê capacidade, porque Deus é fiel, e nós já lemos em Coríntios, não nos deixa ser tentados além da nossa força. Portanto, Ele não só nos avisa do mal, Ele nos dá graça. Então você buscará dia e noite: ó Deus, dá-me graça, e você verá, sim, com certeza absoluta, você verá a graça de Deus operando em você, para que você possa caminhar como Deus quer. A oração dominical diz o quê? E não nos deixes cair em tentação. Portanto, se achegue a Ele. Peça a Ele ajuda, porque Deus jamais abandona. O próprio Senhor Jesus disse: eu jamais lanço fora aqueles que vêm a mim. Jamais. Não existe uma só pessoa na história humana inteira que Deus tenha desprezado, abandonado, lançado fora, quando essa pessoa queria andar com Ele. Nenhuma. Deus jamais lança fora alguém que vem a Ele. Jamais despreza alguém que roga por misericórdia, jamais. E foi por isso que os ninivitas receberam tamanha graça de Deus, quando se humilharam diante do Senhor. Então você verá aquele que disse: Deus trabalha para os que esperam por Ele. Você verá um Deus que opera não só fora de nós, mas dentro de nós. Você verá o Deus que opera não só nas nossas necessidades mais triviais, mas nas mais fundamentais, as necessidades de nossa alma. Então lance a Ele a vida. Ó Senhor, eu sei que sou pecador, hoje eu reconheço. E faça das suas palavras as palavras de Jó. Porque depois de passar por toda aquela tribulação que tinha como propósito humilhar Jó e fazê-lo reconhecer sua miséria, reconhecer seus pecados, reconhecer suas falhas, então Jó se arrependeu. E é nesse momento que Jó vai dizer ao Senhor, capítulo 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza.